Object Store, Object Base Store ou Blob Store. Vamos entender o que que é isso e para que que serve. Se tu já sabe o que que é CDN, que é um cache geográfico para armazenar o conteúdo estático, tu provavelmente já sabe o que que é isso aqui, tá? No cache, no CDN, a gente armazena imagens, vídeos e áudios. É a mesma coisa que pro Object Store, então seriam blobs, imagens, vídeos, áudios, até mesmo arquivos JSON. A gente armazena tudo no Object Store, beleza? O que que a gente precisa saber sobre Object Stores, tá? A gente tem 3 exemplos aqui dos mais utilizados, que seriam o S3, Google Cloud Storage e o Azure Blob Storage. Geralmente, quando a gente vai utilizar um deles é no Cloud Provider, a gente não cria um localmente. Para utilizar eles, a gente utiliza uma SDK, a gente faz chamadas para ele ou até mesmo usa o console da GCP ou da Amazon, tá? Então, quais são as vantagens? É fácil de usar, é muito tranquilo de enviar um arquivo para lá. A gente basicamente não precisa lidar com nada, então tem auto-scaling, auto-replication. A gente não precisa saber a quantidade de dados que a gente vai enviar previamente, como por exemplo no banco de dados. Se a gente vai fazer um system design, a gente precisa saber para um banco de dados, por exemplo, para lidar com replication, com sharding ou algo do tipo. Aqui, o Cloud Provider já faz tudo isso para a gente e é relativamente barato. É bem mais barato do que criar um cluster de Hadoop e enviar vários arquivos para lá. Infelizmente, a gente não tem como saber como a S3 é criada por trás dos panos, a gente não sabe o design da S3, mas em uma entrevista de System Design, a gente precisa saber que existe esses Cloud Storage, esses Blob Storage. Então, a gente não precisa saber previamente a quantidade de arquivos que a gente vai enviar, a gente só precisa saber que se a gente tem algum arquivo estático e a gente precisa armazenar em algum lugar, a gente vai utilizar um desses 3, tá? Uma das peculiaridades do Object Store é que eles têm bastante armazenamento, mas tem pouco poder computacional. Um dos problemas que eu já vi, já trabalhei com, é que se a gente precisa fazer batch jobs em data lakes ou algo do tipo, a gente precisa enviar esses arquivos do S3 para outro lugar, que são arquivos relativamente grandes, são blobs, então a gente faz esse trade-off onde a gente envia arquivos grandes para outro lugar para assim processar eles, por exemplo, usando o Hadoop ou Amazon EMR, onde a gente tem um cluster de Hadoop que processa os dados ou analisa eles. Isso porque o S3 ele foi feito para ter durabilidade e disponibilidade, mas não baixa latência. Então, uma vez que a gente envia os dados para EMR, a gente obviamente paga para fazer essa transferência, porque a gente está acessando os arquivos do S3, e depois que os arquivos estão lá naquele cluster, a gente não paga mais para acessar aqueles arquivos. E partindo do princípio da localidade, a gente consegue acessar aqueles arquivos mais rapidamente. Então a gente acaba utilizando o S3 para fazer o storage inicial, mas a gente envia os dados para o EMR justamente para conseguir processar mais rapidamente. A gente já sabe agora que a vantagem do S3 é que a gente não precisa lidar com replicação, a gente não precisa lidar com escalabilidade, a gente só envia os arquivos lá e tá tudo certo. Então, numa entrevista de System Design, a gente já sabe aonde armazenar esses arquivos, seja no S3, Google Cloud Storage ou até mesmo no Azure Blob Storage, beleza? Curtiu esse vídeo? Dá um like, tamo junto, valeu!